Ok, muito boa tarde. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um tempo juntos. Hoje estamos na aula de número 8 sobre os evangelhos. Eu gostaria de realmente agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir aos irmãos aí da África que, por favor, que tenham um pedido de oração, que esteja orando pelo meu filho, Joel. Ele tem 28 anos, vai fazer uma cirurgia depois de amanhã, quarta-feira. Ore por ele para que a cirurgia seja um sucesso e que possamos ver uma boa recuperação dele após cirurgia. Amém? Conto com as orações dos irmãos e vamos orar para nós iniciarmos nessa tarde também. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Amém a todos, amados irmãos da África, especialmente Moçambique, os irmãos brasileiros que estudam na escola bíblica, sejam muito bem-vindos. E hoje a aula de número 8, nós vamos falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus, que é o mesmo, porém nós vamos explicar durante essa aula. Sejam muito bem-vindos todos nessa tarde. Não vamos ter uma aula longa hoje, mas vamos ficar focados nesse ponto sobre o reino de Deus. Aula de número 8. Amados, é um privilégio que nós temos de poder estudar a palavra de Deus. Né? Nós que estamos aqui, mas de olho na eternidade. Nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós fomos declarados filhos de Deus, novas criaturas, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nós somos novas criaturas, filhos de Deus, e como está escrito em Tito capítulo 2, versículo 14, nós somos parte de um povo. Nós somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pode estar na África, como na China, como no Brasil, como nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Se você é nascido de novo, você faz parte da família de Deus, do corpo de Jesus Cristo. Amém? Que privilégio, hein? Sermos membros uns dos outros e estarmos numa posição de aprendizagem, de permitir que o Espírito Santo nos instrui na palavra de Deus para que o Deus de Abraão, Isaac e de Israel, o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, o Messias de Israel, nos use para a glória do seu nome no dia que se chama hoje. Amém? Aleluia! Ô glória! Ô glória! Então, amados, hoje, aula número 8 dos Evangelhos, nós vamos falar sobre o reino, o reino de Deus, nos Evangelhos, e também que o reino de Deus é algo, que está presente em nossos dias, desde a morte e ressurreição de Jesus, como também aponta para o futuro. E nós vamos ver isto nessa aula de hoje. Amém? Aleluia! Aleluia! O reino de Deus é o tema central do ministério de Jesus nos evangelhos. Ele representa a intervenção ativa e o governo soberano de Deus sobre a criação e sobre o coração humano. Um reino que começou do tamanho de uma semente de mostarda, nós vamos falar sobre isso. Invisível, porque é um reino que começa no nosso coração. E o fruto da nossa submissão à palavra de Deus, ao Espírito Santo, revela, sim, um reino visível. Uau! Fantástico, né? Então, esse reino foi inaugurado após a morte e ressurreição de Jesus Cristo e que alcançará sua consumação final
no fim dos tempos. Os relatos bíblicos apresentam essa realidade através de dois aspectos principais. Número 1, já. O reino acontece já, mas ainda não. O reino acontece já, mas ainda não. O reino já é uma realidade presente no mundo pela ação do Espírito Santo, que selou cada um que nasceu de novo. Então, se torna uma realidade presente no agora, no já, nas transformações do ser humano por meio do regenerar do Espírito Santo, que nos selou no momento que nós nascemos de novo. Mas também, esse reino que inaugurou após a morte e ressurreição de Cristo, aguarda a consumação futura com a volta de Jesus Cristo aqui na terra. E vai acontecer um reino teocrático, visível aqui na terra, de 1000 anos. Agora é um reino invisível, mas é revelado visível quando nós que somos nascidos de novo, lavados pelo sangue de Cristo, colocamos em prática a palavra de Deus em submissão ao Espírito Santo. Os frutos da nossa fé revela um reino visível nos nossos dias, em nossas vidas. Então, os dois aspectos, já, mas ainda não, né? O reino já é uma realidade, mas aguardando a consumação no futuro. E número 2, a reversão de valores. Ao contrário dos reinos humanos, baseados em força e poder, como os romanos, né, chegaram e reinaram sobre toda a terra na época de Jesus, o reino de Deus exalta os humildes e prioriza o amor e o serviço ao próximo. Como está escrito em Mateus capítulo 5, né? No Sermão do Monte, né? No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 3 a 12. Né? O Sermão do Monte, né? Versículo 3 a 12. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então, aqui, né, a reversão de valores, enquanto os reinos humanos é baseado na força, no poder, o reino dos céus, como é destacado aqui, né, em Mateus capítulo 5 do Sermão do Monte, né, ele exalta os humildes, prioriza o amor e o serviço ao próximo, né, e isso é claro quando nós colocamos em prática a palavra de Deus em nossas vidas. A evidência nos evangelhos do reino, desse reino que iniciou no momento que Jesus morreu na cruz, ressuscitou
e a descida do Espírito Santo, começou o reino invisível em nossos corações. Ele torna visível quando nós colocamos em prática a palavra de Deus submissa ao Espírito Santo. Aí o fruto faz com que o reino de Deus se torne visível, o reino dos céus visível em nossas atitudes, em nossas vidas. Porque nós somos chamados filhos de Deus. Nós fomos lavados, regenerados, reconciliados, justificados, mediante a obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Uau! Fantástica! Então, a evidência nos evangelhos, a chegada desse reino é narrada de forma progressiva nos textos da palavra de Deus, nos evangelhos. Por exemplo, em Marcos. Lembra de Marcos? Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor. Ok? Marcos, o foco é a demonstração prática do poder do reino. Jesus expulsa demônios, Jesus cura enfermos e demonstra autoridade sobre as forças da natureza, provando que o domínio de Deus está avançando sobre as trevas. Isto é revelado no livro de Marcos, que apresenta Jesus como servo sofredor. Em Mateus, é apresentado como o reino dos céus. Mas por que, pastor? Nos outros textos, nos outros evangelhos, é reino de Deus, e aqui em Mateus, reino dos céus. Nós vamos chegar lá. Né? Em Mateus é apresentado como o reino dos céus, destacando o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Lembra que Mateus apresenta Jesus como o rei, o Messias, filho de Davi. Enquanto Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, e o foco é a demonstração da prática do reino, na demonstração, de Jesus curando enfermos, expulsando demônios, com poder sobre a natureza. Né? Essa é a demonstração de Marcos, né? Da prática do poder do reino. Já Mateus, que apresenta Jesus como o Messias, como o cumprimento das profecias do Velho Testamento, como o Messias, filho de Davi, aqui em Mateus é apresentado como o reino dos céus, destacando o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele é detalhado nos ensinamentos do próprio Jesus, como no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, a capítulo 7. Em Lucas, lembra que eu falei, Lucas apresenta Jesus como o homem divino. Fala sobre a natureza humana de Jesus. Há uma evidência no livro de Lucas, uma ênfase, especial no reino como uma boa nova para os pobres, marginalizados e pecadores, ilustrando a misericórdia e a graça disponível de Deus para todos, para Zaqueu, para os perdidos, para todos. Para todos. Então, Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, né? O foco é a prática do poder do reino. Em Mateus é apresentado o reino dos céus, porque está direcionado aos judeus, apresentando Jesus como o Messias, o rei, o que cumpriu e cumpre as profecias do Velho Testamento. Já Lucas, que apresenta Jesus como um homem divino, né, destaca, dá ênfase especial ao reino como uma boa nova para os pobres, para os marginalizados, para os perdidos. Já João, o Evangelho de João, lembra? O Evangelho de João apresenta Jesus como o divino homem. Enquanto Lucas apresenta Jesus como um homem divino, João apresenta Jesus como divino homem, como o próprio Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai.
Então, João, o reino, e no livro de João, é uma realidade espiritual. Espiritual. Acessível apenas por meio de um novo nascimento, onde conhecer a verdade traz libertação. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse reino em João que foi apresentado a Nicodemos em João capítulo 3. E Jesus disse, ó Nicodemos, você tem de nascer de novo. Então, já o Evangelho de João, o reino é uma realidade espiritual. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida e o único meio de um homem chegar até o Deus Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, amados irmãos, o reino é descrito nos evangelhos, né? E nós precisamos pensar nisso nessa aula para explicar os conceitos, né, complexos. Jesus utilizava parábolas nos evangelhos, parábolas, histórias cotidianas com profundas verdades espirituais. Por exemplo, o grão da mostarda, em Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 13, né, o grão da mostarda, no versículos 31 a 32, Jesus mostra 13, 31 a 32. Aqui é a parábola do grão da mostarda, né? Então, o grão da mostarda, em Mateus 13, versículo 31 a 32, mostra que o reino tem um início pequeno e imperceptível, mas cresce até se tornar algo grandioso, como a semente de mostarda, né? Ó, o versículo 31 de Mateus 13. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, o reino dos céus, ele começa pequenininho, pequenitito, pequeno, e vai crescendo. Ele começa nos nossos corações e torna grande com a transformação das nossas mentes, chegando até a consumação no reino milenial, o reino teocrático, um reino que Deus estará reinando na terra por 1000 anos por meio de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Então, também o fermento, aqui em Lucas 13, versículo 20 a 21, Lucas 13, versículo 20 a 21. Opa! Lucas 13, versículo 20 e 21, está escrito o seguinte. Disse mais, a que comparareis o reino de Deus? Lembra? Em Mateus, reino dos céus. E aqui, reino de Deus, é o mesmo reino. Só que em Mateus, né, como o livro foi direcionado para os judeus, e os judeus, para não falar o nome de Deus em vão, ele falou, aí Mateus destaca o reino dos céus. E já aqui, nos outros evangelhos, é o reino de Deus. E disse, versículo 20, disse mais, o que comparareis? A que comparareis o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, ilustra a influência
transformadora do reino, que penetra e muda a sociedade de dentro para fora. De dentro. Deus trabalha de dentro para fora em nossas vidas. O tesouro escondido em Mateus 13 também. O tesouro escondido. Mateus 13, versículo 44, está escrito: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ok. Então, o tesouro escondido revela o valor supremo do reino, justificando o sacrifício de tudo que se tem para alcançá-lo. Abre mão de tudo e vai lá e compra aquele campo. O reino. O reino foi comprado por alto preço. Foi pago um alto preço. E esse preço foi pago na cruz do Calvário, com o sangue de Jesus, que pagou a nossa dívida, quitou a nossa dívida. E nós podemos, desfrutar da vida eterna com Deus, já agora. Submetendo a palavra de Deus, submetendo ao Espírito Santo, colocando em prática, e o fruto revela esse reino invisível, que nós trocamos este mundo tenebroso em prol desse reino quando nós nascemos de novo, tornando nova criatura, filho de Deus, membro da família de Deus, pedra no edifício espiritual, embaixadores de Cristo, carta viva, parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Uau! Então, como um tesouro escondido, lá no campo escondido, tem um tesouro em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Está escrito, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nesse vaso de barro, foi selado pelo Espírito Santo. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós, no vaso de barro. Quando um vaso quebra na mão do oleiro, Deus, como oleiro, ele não joga fora, ele não despreza, ele faz um vaso melhor, bonito, para aproveitamento, como está escrito em Jeremias 18. Deus tem um plano para as nossas vidas e nós podemos tirar desse tesouro que está dentro de nós vida, num reino invisível, que torna visível quando nós colocamos em prática o que Jesus nos ensinou, por meio dos evangelhos, das cartas dos apóstolos, da palavra dos profetas do Velho Testamento, fugindo de toda aparência de mal. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, como está em Tessalonicenses, a nossa santificação. Nós já fomos declarados santos por chamamento, mas nossa vida diária, quanto mais nós submetemos a palavra de Deus, ouvindo o Espírito Santo, mais Deus vai nos transformando de dentro para fora. Essa é a praticidade que faz com que o reino invisível se torne visível em nossas vidas. O tema principal sobre o reino de Deus nos evangelhos, a mensagem central de Jesus, foi o anúncio do reino de Deus. O reino de Deus, ou o reino dos céus, como está em Mateus. Ele não se referia a um território geográfico, mas sim à restauração do governo e da vontade divina sobre a criação, inaugurando uma nova realidade de justiça, amor, perdão e paz para toda a humanidade. Com a queda de Adão, essa queda passou a todo ser humano, porque todos nós somos descendentes de Adão.
então estávamos perdidos, sem esperança no mundo. Mas Jesus veio com as boas novas. Ele veio para dar vida a todos aqueles que estavam mortos espiritualmente. Ele veio dar vida por meio da obra consumada. Por isso, no momento que nós rendemos a Cristo, nós fomos selados pelo Espírito Santo, como está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 30. A vida do novo Adão passa a ter em nós, porque não nós mais vivemos, mas Cristo vive em nós. Então, esse é o anúncio, o tema principal é o anúncio do reino de Deus, o reino dos céus, inaugurado ali no momento no momento que Jesus restaurou, reconciliou todos nós com Deus por meio da obra consumada. Como está em 2 Coríntios, capítulo 5, né? Versículo 18, está escrito: e tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19. Então, os pilares e as características principais dessa mensagem incluem: o reino já chegou e ainda virá. O reino já chegou e ainda virá. Jesus ensinou que o reino estava irrompendo no presente, através das suas palavras e milagres, como curas e libertações, mas sua consumação plena ocorrerá no futuro. Também a mudança de mente, o arrependimento. A exigência para entrar no reino é o arrependimento, metanoia, que significa mudar radicalmente a maneira de pensar, viver e agir, crendo no Evangelho de Jesus Cristo, que nos transforma de dentro para fora. Inversão de valores. No reino de Deus, os padrões humanos são invertidos. Em vez de ser um reino de poder, de autoridade forçada, os mansos, os humildes, os misericordiosos e os que buscam a justiça são exaltados, como visto nas bem-aventuranças em Mateus 5 a 7. Ação e presença. Onde quer que a vontade de Deus seja feita e o seu amor seja colocado em prática, o reino se torna visível. Olha lá. Onde quer que a vontade de Deus seja feita e o seu amor seja colocado em prática, o reino se torna visível. Uau! O conteúdo, o conceito do reino de Deus. O reino de Deus nos evangelhos é o tema central da pregação de Jesus. Mais do que um território, como eu disse, mais do que um território, mais do que um lugar físico. Trata-se do governo e da soberania ativa de Deus, que irrompe na história humana para redimir a criação, derrotar o mal e estabelecer a vontade de Deus aqui na terra. A natureza do reino, já presente, mas não consumado. O reino foi inaugurado com a vinda, morte e ressurreição de Jesus, permitindo que as pessoas experimentem a justiça e a paz de Deus hoje e agora. No entanto, sua plenitude ocorrerá no futuro, com o retorno de Cristo e a renovação de todas as coisas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Reino dos céus, usado principalmente no Evangelho de Mateus, a expressão é um sinônimo de reino de Deus. Era uma forma da tradição judaica evitar pronunciar o nome sagrado de Deus em vão. Por exemplo, se você vai numa sinagoga hoje, eles não falam o nome de Deus, eles falam dos. Eles citam o nome de Deus como de dos.
apócrifo dos, para não falar o nome de Deus em vão. Eles falam dos, só como interessante para nós nessa aula. Então, Mateus, como foi direcionado a judeus, Jesus não falou do reino de Deus, falou no reino, mas sim o reino dos céus, que é o mesmo do reino de Deus. O reino dos céus, como eu falei, né, o Mateus apresenta por causa da tradição judaica para não pronunciar o nome de Deus em vão. A linguagem de parábolas, como nós vimos nos evangelhos, Jesus utilizou muitas parábolas, como o grão da mostarda, o do fermento, o tesouro escondido, como nós vimos já nessa aula, para explicar que o reino começa de maneira humilde e invisível, mas possui um poder transformador gigante. Gigante. Amém? O reino presente e futuro. Nos evangelhos, o reino de Deus possui uma dinâmica já, mas ainda não. Ele é um poder transformador ativo no presente, inaugurado com o ministério de Jesus e, simultaneamente, um evento de consumação gloriosa no futuro, que aguarda o seu retorno. Nós sabemos que com a volta de Jesus, primeiro vai acontecer o arrebatamento da igreja, né? O anticristo fará um pacto com Israel de 7 anos, um pacto que será quebrado, né? E os judeus serão perseguidos como jamais visto. Eu já falei tantas vezes sobre isto. No final dos 7 anos, né, Jesus voltará aqui na terra, quando os judeus estiverem cercados por todos os lados, União Europeia de um lado, Liga Árabe do outro, Rússia do outro, China do outro. Não vai ter outro lugar para os judeus olhar senão para cima, e vai cumprir o que Jesus disse para os fariseus: vocês não me verão mais até aquele dia que dirão: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus virá e cumprirá as profecias de Zacarias, capítulo 12, Zacarias, capítulo 14. Ele colocará seus pés no Monte das Oliveiras, vai cumprir o que os anjos falaram com aquelas 500 pessoas que viram Jesus subindo aos céus. Da mesma forma que viste subir, ele voltará e Jesus colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. O monte vai dividir em 2 e ali vai ter o julgamento de Mateus capítulo 25, né? Jesus dirá para os da esquerda: malditos do meu Pai, vai para o inferno preparado para Satanás e os anjos caídos, em Mateus 25, versículo 41, e dirá para os da direita: vem, benditos do meu Pai, entre no reino prometido. Aí, Apocalipse 20, versículo 5. Nós voltaremos com o Senhor em glória, já como esposa, e reinaremos aqui na terra durante 1000 anos com Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Reinaremos aqui, será um reino teocrático. Ezequiel fala sobre isso. Ezequiel 37 até 44 fala desse reino. Um reino onde o Senhor, o próprio Deus, estará aqui na terra. Apocalipse 20 fala que Satanás e os demônios estarão acorrentados, presos. Não vai ter um reino de 1000 anos. Não vai ter, sabe, influência satânica, diabólica durante os 1000 anos. Reinaremos. E aqueles que perseveraram durante os 7 anos da tribulação, sem receber o sinal da besta, eles entrarão vivos no milênio e nós reinaremos sobre eles. 1000 anos será um reino teocrático, vai ser um tempo da áurea da terra, onde, sabe, sem influência diabólica. E morrer aos 100 anos, ainda morrer jovem, como diz Isaías. Vai ser um reino, Ezequiel 37 a 44, terá um príncipe que representará todas as nações diante do Rei dos Reis,
Jesus Cristo. Esse príncipe terá terras em frente ao templo em Jerusalém. Esse príncipe, ele não é o sumo sacerdote, ele não é sacerdote, ele não é o rei, mas ele apresentará as nações, os sacrifícios das nações diante do rei. E sabe, o sacrifício durante mil anos não será para pagar pecado, porque nenhum outro sacrifício poderá substituir o que foi feito na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Então, no milênio, o sacrifício vai ser como um memorial, como nós comemoramos hoje a ceia. Vai ser um memorial para a obra consumada por Jesus na cruz. Então, Ezequiel 37 a 44 fala deste príncipe. Ele vai estar atuando bem ativo durante os 1000 anos. E Ezequiel 37, quem sabe quem é esse príncipe? Esse príncipe, não é, no capítulo 37 fala desse príncipe de Ezequiel, capítulo 38 fala desse príncipe, capítulo 39 fala desse príncipe, capítulo 40 de Ezequiel fala desse príncipe, capítulo 41 fala sobre esse príncipe. Quem é este príncipe? Ezequiel 37, versículo 24, revela quem é esse príncipe, que estará atuando no reino messiânico. Aí sim será um reino visível, teocrático, Jesus reinando aqui na terra. E esse príncipe está escrito aqui em Ezequiel 37, versículo 24. O meu servo, Davi, reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos, habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então, o príncipe não é outro a não ser Davi. Lembra que quando Ezequiel escreveu sobre esse príncipe, Davi, aqui na terra, atuando aqui na terra, Davi já tinha morrido 500 anos atrás. Então, ele está falando do futuro, um reino messiânico, um reino futuro. E Davi é esse príncipe. E sabe, no capítulo 44, fala do templo, como o templo vai estar com várias atividades no templo durante o milênio. E sabe, no capítulo 44 de Ezequiel fala que os levitas, eles vão ministrar como guardas ao redor do templo, não dentro do templo, porque dentro do templo será só um grupo selecionado por Jesus Cristo. E esse grupo de levitas que vai estar agindo dentro do templo são os filhos de Zadok, aquele mesmo que coroou Salomão, rei de Israel, quando Davi mandou. Aqui está em Ezequiel capítulo 44, está escrito o seguinte... Capítulo 43, 44. Deixa eu chegar aqui nele aqui. Capítulo 44 de Ezequiel, versículo 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, aquele que coroou Salomão, rei de Israel, os filhos de Zadok, que cumprirem as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Então, somente os filhos de Zadok, aquele que coroou Salomão, rei de Israel, vão estar servindo dentro do templo. Os outros levitas vão estar servindo fora do templo como guardas. Uau! Vai ser um reino fantástico, um reino messiânico, um reino futuro. Então, amados irmãos, o reino presente é o reino que nós estamos, que é invisível, enquanto o reino mileniar será um reino visível. Hoje, o reino presente, invisível, revela a graça de Deus em nós, já inaugurado com a vinda de Jesus. O domínio e o poder de Deus invadiram a história. As curas, libertações e o perdão de pecados são provas de que o reino já estava operando com a pessoa de Jesus Cristo aqui na terra. Interior e invisível, o reino. Jesus ensinou que o reino não pode ser observado com aparências exteriores, pois atua no coração do humano, por isso que ele é já. E não porque é futuro, já agora, no nosso íntimo
e no futuro visível. Invisível agora, torna visível quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, a submissão ao Espírito Santo, e no futuro visível no reino teocrático. Então, o crescimento progressivo através de parábolas, como o grão da mostarda e do fermento, que eu já falei aqui nessa aula, os evangelhos mostram que o reino começa pequeno e se expande silenciosamente na sociedade. O reino futuro, a glória, a consumação, o reino aguarda um momento definitivo e universal no fim dos tempos, como eu acabei de falar sobre o reino messiânico. Nessa ocasião, o mal será totalmente derrotado. Como eu falei em Apocalipse 20, que Satanás e os demônios estarão presos, acorrentados por 1000 anos. Né? E a justiça de Deus será estabelecida de forma visível. O julgamento e renovação associada à volta de Cristo, parúzia, este momento envolve a ressurreição, o julgamento final e a criação dos novos céus e nova terra. No final dos 1000 anos, vai ter o julgamento do trono branco. Quem estará nesse julgamento? Somente os perdidos de todas as gerações, de toda a época, de toda a história da humanidade. Todos os perdidos vão ser colocados em pé diante de Jesus, porque eles não têm o Espírito Santo. E eles serão julgados através das suas obras e serão lançados no inferno. Essa é a segunda morte. Essa é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, 21. Então, a herança eterna é a consumação do plano redentor, onde os salvos entrarão no gozo eterno da presença de Deus, livres do sofrimento da morte. A ética do reino. A ética do reino presente nos evangelhos é um estilo de vida fundamentado no amor incondicional, no amor ágape, na justiça e no serviço. Longe de ser um mero código de regras, é uma postura interna que transforma as motivações e as relações interpessoais inaugurada por Jesus Cristo e central na sua mensagem. Os pilares fundamentais do reino: o amor ágape, o amor incondicional, o amor abnegado e sacrificial é o centro da ética cristã. Ele exige amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus nos amou, como ele disse, Jesus disse no Evangelho de João 15, outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Um amor sacrificial, um amor que se dá, incondicional. A justiça exclusiva, a justiça do reino, a exigência ética vai muito além de cumprir formalidades legais ou ritos religiosos. Exige viver com retidão, promovendo a equidade e o amparo aos vulneráveis, pobres, marginalizados e enfermos, como está no Sermão do Monte. E isso faz com que nós fujamos de toda aparência de mal, como Paulo disse. A humildade e mansidão, o sermão da montanha, especialmente nas bem-aventuranças, inverte os valores mundanos. A ética do reino exalta a pureza de coração, a misericórdia e a busca pela paz, em vez da força, do poder ou do prestígio social. Isso é o fantástico da família de Deus, composta por pessoas totalmente diferentes uma das outras. Como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, nós somos diferentes uns dos outros. Fazemos coisas diferentes uns dos outros. Uns são ricos, outros são pobres, outros são bem dotados. Não importa. Há uma diversidade no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 14. Somos diferentes uns dos outros, mas unidos pelo mesmo Espírito. Selados pelo mesmo Espírito. Servidão, ou seja, a diferença no comportamento do exterior para o interior. Jesus não foca na aparência dos atos, mas na intenção
do coração, exemplificando. A ira descontrolada já é considerada um assassino e o olhar cobiçoso uma quebra de fidelidade, disse Jesus. Oposição à violência e retribuição, proposta de não reagir ao mal com o mesmo mal, ou seja, dando a outra face para ser batida, promovendo a reconciliação e oferecendo a outra face, o que quebra o ciclo de ódio. Servidão como autoridade. A grandeza não se mede pelo domínio dos outros, mas pela disposição de servir e colocar-se na posição de menor. Jesus diz, quer ser o líder? Viu, irmão? Você quer ser líder? Quer ser um líder? Um pastor que faz a diferença? Primeiro seja servo uns dos outros. Um líder servo faz toda a diferença. E revela um reino invisível que torna visível por servir uns aos outros. A prática nos evangelhos, a ética do reino encontra sua expressão máxima quando os ensinamentos de Jesus tomam forma concreta nos seus atos. Por exemplo, o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 a 7, onde estão reunidas as principais diretrizes sobre o caráter do cidadão do reino. Sermão da Planície, Lucas 6. Uma ênfase prática na generosidade e no amor aos inimigos. O mandamento maior, em Marcos 12, 28 a 34. A síntese de toda a lei no amor de Deus e ao próximo. Parábolas do reino, em Lucas 10, 25 a 37, por exemplo, o bom samaritano. Ilustrações que desafiam preconceitos sociais e radicais, redefinindo o que significa ser próximo. Chamado ao arrependimento. Nos evangelhos, o chamado ao arrependimento é a mensagem central que inaugura tanto o ministério de João Batista quanto de Jesus Cristo. A palavra grega utilizada, metanoia, que significa uma mudança radical de mentalidade e direção, afastar-se do pecado e voltar-se totalmente para Deus. Os principais aspectos dessa mensagem. A exigência de João Batista. Ele pregava o batismo de arrependimento e exigia frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Está escrito. Mateus 3, versículo 8. Está escrito. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa é a mensagem de João Batista. Ou seja, a mudança interior deve refletir-se em ações práticas de justiça e retidão, como está em Lucas, capítulo 3, versículo 10 a 14. Lucas 3, versículo 10 a 14, que diz o seguinte. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. O anúncio de Jesus. O mestre inicia a sua missão dizendo, o tempo está próximo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 5. Arrependei-vos. Versículo 15, perdão, Marcos 1, versículo 15. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. O arrependimento não é visto como um fardo punitivo,
mas como a porta de entrada para a boa nova e o favor de Deus. Por exemplo, a alegria e recomeço, como Lucas 15. Lembra? Né? A festa nos céus por um só pecador que se arrepende. Jesus ilustra o perdão através das parábolas da ovelha perdida e do filho pródigo, que nós já vimos aqui, que o pai correu de braços abertos para acolher. O arrependimento culmina em celebração no céu e na restauração da dignidade humana. Então, amados irmãos, o reino dos céus, ou o reino de Deus, ele, no tempo da graça, ele é invisível, mas se torna visível através dos nossos frutos, ao submeter a palavra de Deus ao Espírito Santo, colocando em prática o que ele nos ensinou. E é um reino já invisível, torna visível com as nossas atitudes, mas um reino futuro, um reino visível, quando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, reinará aqui na terra. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos ficar por aqui hoje. Mais uma vez, eu peço aos irmãos que estejam orando para o meu filho Joel, que vai estar fazendo a cirurgia, e pela recuperação dele, né? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida, que Deus te dê graça e que Deus possa transformar cada um de nós de dentro para fora e que as nossas atitudes sejam submissas à palavra de Deus, submissas ao Espírito Santo e que esse reino que está aqui como tesouro escondido, ele possa ser manifestado aos outros, e que muitas pessoas possam ver Cristo em nós e possam nascer de novo por meio de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus. Amém.